E aí entra, a gente olha para um diagrama desse e fala, putz, complexo, né, Vinícius? Não, complexo nada. Quem é de Sales Operation, o famoso Sales Ops, acha isso maravilhoso, acha isso lindo. Por quê? Porque isso aqui é um diagrama de como todos os seus fluxos vão se comportar ao longo do seu funil de vendas. Então, como você pode ver, a gente está falando de Smart Lead aqui em cima, então se a gente voltar lá no nosso funil de venda em Y, a gente está começando a falar de outbound, tem uma entrada de inbound quando a gente fala de MQLs. Por que a gente fala de MQL aqui? Porque é quando o cara levanta a mão, ou seja, ele já está entrando no momento à frente dentro do meu funil. E geralmente, daqui para frente, eu já tenho tudo sincronizado com o meu CRM. Mas o que isso daqui significa? Simples. Alguns dos fluxos que você precisa ter ao longo de todo o processo de tomada de decisão, ou seja, da jornada de compra. Por que isso acontece? Cara, é muito necessário que você entenda para onde o seu lead vai, por que ele vai, que você dê opções. Na realidade, você não dá uma opção para ele, né? Ele toma essa decisão. Você sempre tenta direcionar ele para onde? Para o fim do seu funil, para que ele se torne um cliente. Mas ele pode tentar sair aqui ou ali. E para você evitar seu desperdício, você vai ter fluxos que vão tentar recuperar ele e reengajar ele. Esse é um exemplo. Mas vamos lá, a gente começa em outbound com os Smart Leads. Primeira coisa que eu tenho é um fluxo de prospecção. Esse fluxo de prospecção ele é muito simples. Eu vou tratar de um fluxo para conseguir a conexão com os meus leads. Ou seja, eu vou transferir um Smart Lead da etapa de Smart Lead para a etapa de quê? De MQL, ou de conectado, caso eu queira ter uma etapa intermediária. Depois que eu conectei com ele, o que ele vai virar? Um cara conectado. Então, esse é o cara que eu já consegui ter uma resposta. Essa resposta foi positiva, foi negativa? Se ela é negativa, saiu do fluxo. Talvez eu ainda poderia colocar um outro fluxo aqui, que é um fluxo de recuperação, onde eu vou tentar recuperar esse cara através de algum tipo de conteúdo ou algo do gênero, tentando gerar valor para ele para demonstrar. Vai que ele me respondeu falando não, porque ele ainda não diagnosticou uma dor interna. E aí eu mando o material, ele engaja com aquele material. Essa é uma opção. Tende a ser um pouquinho mais invasivo, porque ele ainda não te deu muita abertura. Então, muita gente costuma não fazer. Aqui dentro de casa, por exemplo, a gente não faz muito isso, porque o volume é realmente muito alto. Então, eu vou para um fluxo de retomada para os caras que marcaram uma call comigo, então me responderam um e-mail, não foram uma cold call, por exemplo, e aí, ou me responderam um contato no LinkedIn, você que sabe, e aí ele me deu no-show, o famoso no-show. Então, eu vou entrar no fluxo de retomada. Ou se não, eu ainda posso pegar caras que passaram por outras etapas do meu funil, mas em algum momento desengajaram e sumiram, ou deram um lost, ou pediram para retomar lá na frente. Então, eu não tenho budget agora, eu só tenho na virada do ano. Então agora, janeiro de 2018, é hora de retomar com esses caras. E eu tenho que conectar com eles, qualificar eles de novo e rodar eles dentro de todo o meu funil. Beleza? Beleza. Então a gente conectou com o cara, agora eu tenho um fluxo de quê? De confirmação de call. Então eu posso confirmar com ele que ele vai realizar a call comigo. E aí eu evito o quê? O no-show para ter um fluxo de recuperação ou de remarcação, que é um fluxo para trabalhar as objeções do lead. Então, eu não vou conseguir trabalhar com vocês agora, mudou alguma coisa aqui dentro da minha empresa, da minha área, eu tenho um outro problema. Tudo isso entra dentro dos fluxos de remarcações e objeções. A gente vai trabalhar com eles e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com o fluxo de confirmação, que é para diminuir sua taxa de no-show. A gente chega até aqui, aí você vai falando, cara, é coisa demais e é muita coisa que eu tenho que lidar. Por exemplo, como que eu trato de diferentes objeções? Fica tranquilo, a gente está passando aqui como um overview, é um resumo. A gente vai entrar em cada um dos fluxos possíveis e como que a gente trabalha eles. Então, pode confiar em mim, você vai continuar aqui dentro do curso, você vai ver cada um desses pontos. Próximo passo. Nesse momento, no meu processo de outbound, eu já tive o meu Smart Lead chegando até o Hunter prospectou ele, conectou com ele e conseguiu realizar uma call. Então ele vai gerar o quê? O nosso MQL, que é o cara que ele já foi qualificado por perfil e está começando a ser qualificado por maturidade. Então a partir daqui eu vou ter um fluxo de confirmação de call para a gente realizar o DBA, o Digital Business Assessment, onde eu vou fazer um assessment de todo o cenário do meu lead para eu garantir que eu faça a melhor proposta possível no segundo passo, que é o DBS, que é quando ele se torna um SQL e recebe uma proposta.
Lá no DBS, lá na frente, a gente vai falar de outros fluxos. Aqui atrás, a gente tem um fluxo de confirmação que, de novo, vai diminuir a minha taxa de no-show e vai ajudar a gerar maturidade. Esse fluxo quase nunca é um fluxo do tipo: oi, tudo bem? Nossa call para hoje ou para amanhã está confirmada? Quase nunca é isso. Quase sempre ele vem com um que a mais. Ele está procurando gerar valor, é uma das regras de Sales Engagement. A gente vai falar mais sobre como isso funciona lá na frente. Mas além disso, eu tenho uma pegada onde os meus leads de inbound, eles levantam a mão, e quando eles levantam a mão e eu conecto com eles, eles se tornam o quê? Em primeiro lugar, eles vão ser MQLs também, para eu conseguir fechar o meu funil de vendas em Y e garantir uma comunicação igual. Se você sabe como os dois processos funcionam, você sabe que seu processo de inbound, ele faz uma qualificação por perfil muito mais passiva. Por quê? Porque ele não está ali entendendo o cenário do lead. Ele está gerando material e está gerando maturidade para o lead muito mais do que ele está qualificando o perfil. Você sabe muito bem que você consegue, via lead scoring e via seus formulários, entender tanto o que o lead está tendo interesse e o quão engajado ele está, quanto o perfil que ele possui. Ou seja, qual o tamanho da empresa dele, o segmento, o cargo dele, dentre outras coisas. Mas a qualificação em geral de um hunter, ela é muito mais completa do que a qualificação do seu processo de inbound. Então a gente fala que existe uma inversão dentro disso. Essa inversão a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente sobre como ela ocorre e como que isso altera os meus fluxos. Mas aí eu vou ter um fluxo de quê? No caso do processo de outbound, eu falo o fluxo de apresentação. Por quê? Porque quando um lead se torna MQL, ou seja, ele foi qualificado pelo meu hunter, ele vai passar para o meu closer. Em geral é assim que segue. Algumas empresas vão tornar esse processo um pouquinho diferente. O closer pega um pouco mais atrás, então é só a conexão que é tipo responsabilidade do SDR, do hunter. Em outros casos, o hunter ele pega um pouquinho mais também de responsabilidade aqui, porque eu vou ter, sei lá, um processo de engenharia de vendas e aí meu closer ele é um cara mais técnico. Tudo isso pode variar, mas o fluxo de apresentação aqui é para um cenário comum, onde esse é o momento da passagem de bastão. E do lado de inbound eu teria um fluxo de conexão. Ele é muito similar ao fluxo de prospecção, a diferença é que ele já tem um input, ou seja, eu já sei que aquele cara está chegando porque ele está me procurando, eu simplesmente tenho que conseguir marcar minha primeira call com ele. Mas essa call, ela simplesmente terminar de qualificar ele por perfil, garantir que ele é um cara que tem que avançar no meu funil, e eu garantindo isso, jogo feito. Eu posso partir para fazer meu DBA completo dentro da mesma call. Fiz meu DBA, passou para frente, SQL. Está na hora dele receber a proposta e a gente fazer o nosso DBS. Dentro do DBS, a gente vai demonstrar para ele como que a nossa solução funciona e por que que ela é a melhor solução para ele. Por que que ela resolve os problemas dele, como que ela tira as implicações daqueles problemas do futuro dele. Ou seja, de continuarem acontecendo ou de por via acontecer em algum momento. Então, no final das contas, a gente vai ter um fluxo de Champion Letter, que é logo depois do meu DBS, onde eu vou encaminhar para ele, em alguns casos também pode ocorrer logo depois do DBA, mas em geral a gente faz logo depois do DBS para colocar em conjunto uma proposta. Aqui dentro de casa a gente joga Champion Letter para quando o cara acabou de virar SQL, e aí eu realizo o DBS e depois eu mando a proposta muito mais clean. Então ele já teve ali o entendimento completo, ele chega para o DBS mais maduro, tá bom? Eu tenho um fluxo de envio de contrato, ou seja, apresentei a proposta, recebi um sim, enviar o contrato e garantir a assinatura. Várias empresas têm problemas com isso. Envia o contrato, o cara não assina, nunca vira, não vai começar a pagar, não se torna um cliente efetivo. E aí o vendedor fica frustrado porque ele comemorou, o forecast fica completamente comprometido, então atrapalha muita coisa. Então tem um fluxo de envio de contrato. Envia o contrato, não assinou em tanto tempo, follow-up. A gente tem que validar tudo isso. Eu tenho um fluxo de maturidade. Para os caras que passaram pelo meu DBA, mas não estão no momento real de receber a proposta, mas eu entendo que eu ainda posso tentar avançar com ele e eu vou tentar aumentar a maturidade dele em um tempo mais curto ou mais longo, de acordo com o que eu entendi de urgência, para garantir um fechamento. E aí, depois disso, eu entro num fluxo de envio de proposta ou de qualquer coisa do tipo, e eu tenho um fluxo de recuperação, que é onde o cara desengaja, e isso é um problema muito grande em várias empresas. Por quê? Porque a qualificação ela é mal feita, a gente falou isso muito lá atrás no nosso curso de Outbound Marketing Sales. Quando você faz a qualificação mal feita, você não fecha direito as portas, não gera o valor completo, não alinha, não consegue integrar mesmo o seu processo para o lead chegar aqui na boca do gol, ele chega a receber a proposta, tira a dúvida dele e acabou. Ele não quer saber de mais nada. Ele sanou a curiosidade dele,
ele já está fora do seu processo. Se tudo isso daqui funcionar bem, se você recuperar os leads, se você conseguir enviar o contrato dele assinado, tiver uma champion letter que termina de educar ele, ou em alguns casos você faz a educação dele previamente ao envio da proposta, previamente ao DBS, por exemplo, você vai conseguir o cliente lá no final. Ficou claro? A partir de agora, a gente vai tratar de alguns pontos um pouquinho mais práticos, tentando te mostrar como que esse processo deve ser implementado no dia a dia. Então eu vou passar falando de cada um dos fluxos e depois a gente vai falar das boas práticas para todos os touchpoints que você pode realizar. Lembrando que você tem sempre que desenvolver a metodologia, a ideia do processo de Sales Engagement para o seu cenário. Não adianta seguir 100% do que a gente vai falar aqui, porque existem algumas boas práticas gerais, mas nem sempre tudo é replicável para todos os segmentos. E por isso você precisa continuar evoluindo, por isso a transparência é tão necessária. Tenta adaptar para o que você entende do seu cenário e a partir daí você tem uma estrutura fechada, eficiente, otimizada e garantidamente eficaz. E você vai vender muito. Fechado? Querendo ou não? E aí eu vou tirar de uma fala do Dharmesh Shah. Ele falou sobre o que ele aprendeu com o Elon Musk, da SpaceX, da Tesla, PayPal, Zip2, etc., sobre como gerenciar equipes. E ele fala sobre como gerenciar uma equipe se parece muito com alinhar vetores. Ou seja, eu tenho diferentes vetores, esses vetores eles podem estar em direções distintas, com intensidades diferentes, e eu tenho que garantir que eles estejam, pelo menos, somando em uma mesma direção, gerando o máximo de valor possível. Você como gestor ou você como vendedor, consegue entender que um fluxo assim, ele te ajuda não só a gerenciar o processo, como também a aumentar os números, melhorar os números. O gestor ele tem que parar para pensar o seguinte, quando você olha para o seu funil é como se ele estivesse cheio de buracos. A todo momento tem um lead escapulindo por ele. E por que esse lead escapole? Porque ele não engajou bem o suficiente. E o seu vendedor não consegue recuperar esses leads porque ele não tem um processo eficiente, eficaz, otimizado, estruturado. Então a gente volta sempre na mesma tecla. Se você é vendedor, você sabe que tendo uma estrutura onde você vai fazer X follow-ups em determinada etapa para conseguir uma remarcação ou para conseguir uma recuperação, por exemplo, lá no final você vai vender mais. Por quê? Porque você tem um deal flow maior, você tem mais deals na mão, você consegue trabalhar melhor os leads que chegam em você. E por outro lado, você gestor, sabe que se todo o seu time consegue fazer isso, você ganha não só em escala, como em visibilidade. Isso diminui o seu custo de aquisição de cliente, isso faz o seu custo de aquisição de lead se pagar quando a gente fala de processo de inbound e por aí vai. Então o processo de Sales Engagement, ele garante justamente um aumento de resultado e ao mesmo tempo ele facilita, de um lado, o seu lead a passar por todo o funil e não se perder, ou seja, você tampa alguns buracos ou ao menos diminui o tamanho deles e desperdiça menos do seu esforço e, por outro lado, você tem um vendedor que consegue realizar mais tarefas, ele tem um norte, ele sabe exatamente o que fazer. Ele não precisa ficar perdido numa semana que ele tem 8 propostas para mandar, porque ele simplesmente tem as 8 propostas da semana anterior para fazer follow-up e ele já não sabe mais bem como fazer aquilo. Ah, tem um cara hoje que está na hora de fechar. O ser humano ele segue gatilhos naturais, emocionais, que levam ele a buscar a recompensa mais rápida. Fazer um follow-up sobre um lead é muito menos atrativo do que vender para um cara que está interessado agora, está engajado agora, acabou de terminar de fazer uma call comigo. Mas você tem que aproveitar os dois. Você como vendedor aumenta seus resultados e você como gestor também. Ficou claro? Então fechado.